Capítulo 10. Encorajando e festejando. Trate um homem como ele aparenta ser e você o tornará pior. Mas trate um homem como se ele já fosse aquilo que ele tem potencial para se tornar e você fará com que ele se torne o que deve ser. Goethe. Ted Stallard com certeza se qualificava como um dos últimos. Desinteressado na escola, ia sempre com roupas mofadas e amarrotadas, nunca com os cabelos penteados. Uma daquelas crianças com rosto inexpressivo e olhar vazio, quando a senhorita Thompson falava com Ted, ele sempre respondia com monossílabos. Desmotivado e distante, era bem difícil gostar dele. Embora sua professora dissesse que amava a todos os seus alunos igualmente, no fundo do seu coração ela não estava sendo totalmente verdadeira. Todas as vezes que corrigia os trabalhos de Ted, ela tinha certo prazer perverso em marcar o X ao lado das questões erradas. Sempre que colocavam o 0 no alto da prova, ela o fazia com certo gosto. Ela deveria ter agido melhor, tinha os registros da vida escolar de Ted. Sabia mais sobre ele do que gostava de admitir. O registro era o seguinte. Primeira série. Ted é promissor com seu trabalho e sua atitude, mas a situação em casa é precária. Segunda série. Ted poderia ter feito melhor. A mãe está seriamente doente. Ele recebe pouca ajuda em casa. Terceira série. Ted é um bom garoto, mas é sério demais. Ele é lento para aprender. Sua mãe morreu nesse ano. Quarta série. Ted é muito lento, mas se comporta bem. O seu pai não demonstra interesse. Chegou o Natal, e os meninos e as meninas da turma da senhora Thompson trouxeram um presente de Natal para ela. Eles empilharam os presentes em cima de sua mesa e se aglomeraram ao redor para vê-la abrindo os presentes. Entre todos aqueles presentes, havia um do Ted Stallard. Ela ficou surpresa de ver que ele havia lhe trazido um presente. O presente do Ted estava embrulhado com papel pardo e preso com durex. No cartãozinho estava escrita as simples palavras de Ted para a senhora Thompson. Quando ela abriu o pacote, caiu um bracelete bem chamativo de strass, com metade das pedras faltando e uma garrafa de perfume barata. As crianças começaram a rir do presente de Ted, mas a senhora Thompson finalmente teve senso bastante para silenciá-las, imediatamente colocando o bracelete e passando um pouco de perfume em seu pulso. Estendendo seus pulsos para que as crianças pudessem cheirar, disse: "Não tem um cheiro ótimo?" As crianças, pegando a deixa da professora, concordaram. No fim da aula, quando as crianças já tinham saído, Ted ficou para trás. Ele veio até a mesa da professora lentamente e disse suavemente: Senhora Thompson, você tem o mesmo cheiro da minha mãe. E o bracelete dela ficou muito bonito em você também." Quando Ted saiu, a senhora Thompson caiu de joelhos e pediu perdão a Deus. No dia seguinte, quando as crianças foram para a escola, uma nova professora as recebeu. A senhora Thompson havia se tornado uma pessoa diferente. Ela não era mais apenas uma professora. Ela se tornara um agente de Deus. Ela agora estava comprometida a amar seus alunos e fazer por eles coisas que ficariam para o resto de suas vidas. Ela ajudava todas as crianças, mas especialmente as mais vagarosas, especialmente Ted Stallard. No fim daquele ano letivo, Ted havia demonstrado uma melhora dramática. Ele alcançara a maioria dos alunos e estivera até mesmo à frente de alguns. Ela ficou sem ouvir a respeito de Ted por muito tempo, até que um dia ela recebeu um telegrama que dizia: "Querida senhora Thompson, eu gostaria que você fosse a primeira a saber. Eu vou me formar como o segundo melhor aluno da minha turma. Com amor, Ted Stallard." 4 anos depois, outro telegrama chegou. "Querida senhora Thompson, eles acabaram de me contar que eu vou me formar como o primeiro da minha turma. Eu gostaria que você fosse a primeira a saber. A universidade não está fácil, mas eu gosto dela. Com amor, Ted Stallard." Mais 4 anos depois, querida senhora Thompson, hoje eu sou o Dr. Theodore Stallard. Que tal? Eu gostaria que você fosse a primeira a saber. Eu vou me casar no mês que vem, dia 27 para ser mais exato. Eu quero que você venha e se assente no lugar onde a minha mãe sentaria se ela estivesse viva. Você é a única família que eu tenho agora. Meu pai morreu ano passado. Com amor, Ted Stallard.
A senhora Thompson foi àquele casamento e se assentou no lugar onde a mãe de Ted se sentaria. Ao ler essa história, somos lembrados da importância de acreditarmos no ser humano e o encorajarmos. Somos lembrados que precisamos enxergar além das aparências e perceber o potencial que cada um possui. É muito triste ver que muitos Ted Starlards estão morrendo sem ser o que poderiam ser porque outros não resolveram ter paciência e investir em pessoas. Quando entendemos o princípio da encarnação visto no capítulo anterior, entramos no universo de uma pessoa para entender suas fraquezas e assim desenvolver compaixão e ajudar na deficiência. Também percebemos suas qualidades e potencial e procuramos elogiar e ajudar as pessoas a acreditar no que ela passou. Quem foca apenas nos defeitos de uma pessoa a ponto de deixar de lado as virtudes e não celebrar os sucessos, acaba tendo muitas dificuldades em relacionamentos interpessoais. Diante de tantas decepções e maldade humana, muitas pessoas decidiram olhar relacionamentos de uma forma pessimista. Acabam se dedicando mais a ver o pior nos outros do que suas qualidades. Não percebem que debaixo da visão acaba desmerecendo o valor e o sucesso das pessoas e assim prejudicam seus relacionamentos. A palavra de Deus nos ensina que o amor está sempre pronto a acreditar no melhor da pessoa. 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, Bíblia amplificada. Isso não significa que vamos ignorar seus erros, mas que em primeiro lugar devemos perceber o valor de cada pessoa e acreditar no melhor a respeito dela. O Senhor Jesus fez isso quando conheceu um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Essa classe não era bem vista pelos judeus, pois serviam aos romanos, que oprimiam o povo e ainda roubavam a fazer sua tarefa. Esse homem ladrão e mal visto por muitos, ao saber que Jesus iria passar em Jericó, subiu em uma árvore para poder vê-lo, pois não tinha estatura para ver o mestre no meio da multidão. Quando Jesus passou, ele se dirigiu a Zaqueu dizendo que desejava ir à casa dele, uma grande honra para um homem pecador. Ao saber disso, o povo se manifestou, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19:7. As pessoas viram apenas o Zaqueu que era. Jesus viu que ele podia se tornar. Ao entrar na casa de Zaqueu, o mestre tratou o mesmo com uma honra maior do que ele merecia. O amor faz isso, trata as pessoas com honra maior do que elas merecem. Como afirmou o escritor Goethe, trate um homem como ele aparenta ser, e você o tornará pior. Mas trate um homem como se ele já fosse aquilo que ele tem potencial para se tornar, e você fará com que ele se torne o que deve ser. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ele o tratou como se o mesmo fosse honesto e não um ladrão. Sabemos que ao fazer isso, o ladrão se arrependeu e decidiu dar metade dos seus bens aos pobres. Quando o amor acredita ao ponto de se doar pelos pecadores, ele está semeando a transformação. Deus viu em um homem que não sabia falar bem um libertador. Ele chamou de forte e corajoso alguém que só via sua pequenez. Um homem que se achava um pecador, o Senhor chamou de pescador de almas. Ao acreditar em Moisés, Gideão e Pedro e encorajá-los, ele os levou além de si mesmo. É vital que tenhamos mais em vista as virtudes do que os defeitos, os sucessos do que os fracassos. Nesse ambiente de fé, as pessoas se sentirão valorizadas a ponto de mudar. Do contrário, elas podem se sentir ruins, como muitas já se acham, e agirem de acordo com a expectativa geral. Acreditar no melhor do outro não nos dá garantia de que o outro vai mudar, porém oferece à pessoa a oportunidade de ser amada e agir diferente. Quando alguém percebe que o outro reconhece suas qualidades e seu valor, ela tem confiança para mostrar sua fraqueza e se abrir. Certifique-se de estar amando, elogiando antes de estar repreendendo. Por meio de Cristo, podemos ver que Deus nos amou antes de nos corrigir. Afinal, quem não celebra os sucessos de alguém, muitas vezes não tem autoridade para ajudar nos fracassos. Sempre que acreditamos no melhor das pessoas, estamos na posição ideal para encorajá-las. Encorajar significa dar coragem, a estimular, a animar. Um encorajador dá coragem para uma pessoa acreditar que para fazer o que é certo, para não desistir ou para avançar. Por isso a Bíblia nos diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3:13a. Todo cristão é chamado a dar coragem às pessoas. Deus mandou Moisés encorajar a Josué.
Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Deuteronômio capítulo 3, verso 28. Era importante que Moisés encorajasse Josué para que ele tivesse ânimo e não deixasse que o medo dominasse. Quando Josué assumiu a liderança, o próprio Deus encorajou Josué dizendo palavras como: tenha bom ânimo, não temas, seja forte, vou lhe dar a terra. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ninguém irá resistir a você. A terra onde vou colocar os seus pés será tua. Junto com as instruções, Deus animou e incentivou Josué. Depois de estar cheio de coragem, este líder conduziu toda uma nação a conquistar a terra prometida. Um encorajamento que você dá a uma pessoa pode influenciar uma multidão. A distância entre o fracasso e o sucesso pode estar intimamente ligada à ausência ou à presença do encorajamento. Se Moisés e Deus encorajaram Josué, significa que o mesmo precisava disso para cumprir sua missão. Isso nos leva a crer que, sem encorajamento, esse homem não andaria à altura do seu chamado. É muito triste pensar que pessoas estão desistindo de suas famílias, chamados, estudo, trabalho, até sua própria vida por falta de pessoas que as encorajem. Na verdade, grande parte das pessoas está instintivamente procurando gente que traga coragem a elas no meio das diversidades e desafios da vida. Quando não as encontram, se sentem desvalorizadas, porque o encorajamento tem em si a essência de transmitir valor à pessoa. Quem encoraja alguém acredita nesse alguém e o valoriza. Quando ajudamos as pessoas a se sentirem valiosas, capazes e motivadas, geralmente vemos suas vidas mudarem para sempre. Uma palavra de encorajamento pode melhorar o desempenho de um aluno, salvar um casamento, aumentar a produção no trabalho, transformar tristeza em alegria, medo e fé. Nós nunca dimensionaremos de forma preciosa o poder de encorajamento. Por isso precisamos, como nos ensina a Bíblia, nos encorajar mutuamente todos os dias. Ninguém construirá ou manterá bons relacionamentos sem decidir ser de forma constante um encorajador. O elogio é uma excelente forma de encorajar as pessoas à sua volta. O elogio é simplesmente uma declaração de valor a uma pessoa ou algo que a mesma fez. É uma forma de expressarmos reconhecimentos e gratidão. Até mesmo pessoas difíceis têm alguma virtude ou atitude que pode ser elogiada. Quando nos deparamos com pessoas complicadas, muitas vezes somos tentados a focar e maximizar os erros delas e, com isso, como disse, não conseguimos manter um bom relacionamento. O hábito de elogiar alguma virtude ajuda a equilibrar a balança e nos faz perceber mais facilmente as virtudes dessa pessoa. Muitos têm o péssimo hábito de criticar quando o outro não faz o que elas querem. Contudo, não agradecem e elogiam quando o outro faz. Criticam os erros, mas não reconhecem os acertos. Essa prática acabará por criar uma atmosfera ruim que afastará as pessoas. Além de afastar essa atitude, desmotivará as pessoas de continuarem agindo como você deseja, pois em muitos casos recebemos as ações que nós recompensamos. A falta de recompensa do reconhecimento por meio dos elogios pode ser o motivo pelo qual não vemos mais determinadas atitudes das pessoas à nossa volta. Se você cobra que ele não lava a louça do jantar, elogie quando ele faz. Se você reclama que ela não chega no horário, aprenda a celebrar com carinho quando ela chega. Se o funcionário tem sido criticado pela sua deficiência, ele precisa ser valorizado quando é eficiente. Desequilibrar essa balança da correção e do elogio pode ser um peso insuportável para quem nos cerca. É impressionante ver que as pessoas, de forma geral, concordam com a importância do elogio. As pessoas que cobram também reconhecem o valor da família, dos amigos e os que cercam. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas mantêm o seu elogio no silêncio da sua mente e raramente extravassam pelos seus lábios. Reconhecer o valor de sua esposa e de seus funcionários, porém não expressar com isso nos lábios, não significa nenhum encorajamento para eles. Elogio é como gasolina, só funciona quando está no carro. Enquanto a gasolina do seu elogio estiver guardada com você, ela não fará diferença nenhuma no carro das vidas que lhe cercam. Parece ridículo dizer isso, mas as pessoas estão caladas quando deveriam falar. Se você não está acostumado a dizer, comece escrevendo um bilhete, use o Facebook, mensagem no celular. Use cada sucesso como desculpa para o reconhecimento.
Não exagere, entretanto, não seja omisso. Não elogie de forma geral, seja específico. Não diga apenas muito bom o seu trabalho e sim muito obrigado. Fiquei muito feliz e impressionado em ver sua pontualidade, o quanto perdeu dias em casa para realizar, etc. Ou seja, procura detalhes para honrar e agradecer, e você está valorizando e também incentivando a pessoa a continuar fazendo o que é certo. Acompanhe suas palavras em algumas ocasiões com presentes e procure saber o que pode fazer para retribuir. Elogios, às vezes, ficam vazios de sentido se as pessoas têm certas necessidades, e quem elogia não procura ajudar de alguma forma. Todo ser humano precisa ser valorizado. Isso não depende de uma raiz de rejeição ou defeito de caráter. A humanidade tem em si a necessidade de ser amada, e o elogio muitas vezes é a forma na qual o amor se manifesta. Então devemos nunca depender do elogio ou fazer dele algo a ser exigido, nem tampouco desmoronar emocionalmente quando não o vemos. No entanto, devemos entender que a sua presença é algo muito importante para termos relacionamentos interpessoais saudáveis. A palavra nos ensina: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Romanos 13, versículo 7. Celebrando os sucessos. Quem celebra os seus sucessos? Quando você tem alguma vitória, qual a primeira pessoa que tem vontade de contar a respeito? Quem você tem vontade e prazer de ligar ou encontrar para contar sobre suas vitórias ou avanços? Por favor, antes de continuar a leitura, deixe ao menos um nome de quem comemora com entusiasmo seus sucessos vir à sua memória. Pensou? Agora, sem nenhuma mágica de adivinhação, me deixa dizer algo a respeito dela. Essa pessoa tem um bom relacionamento com você. Não é necessário ser nenhum expert para fazer essa afirmação, porque é fato com quem celebra os nossos sucessos conquistou nosso coração. Como afirmou o escritor e pregador Mike Murdock, a celebração é uma bússola que nos guia e pessoas e relacionamentos importantes para nós. A chave do nosso coração não está em apenas sofrer com nossa tristeza, mas em sorrir com o nosso sucesso. Se temos bons relacionamentos com quem comemora os nossos sucessos, podemos criar então, manter bons relacionamentos por meio da celebração do sucesso dos outros. A grande pergunta é: estamos com atenção e entusiasmo comemorando o avanço das pessoas à nossa volta? Quando alguém conta um sucesso, como é a nossa reação? Muitas vezes, o que atrapalha o entusiasmo na comemoração da vitória do outro é o senso de inferioridade interno que mencionei anteriormente nesse livro. Por causa disso, a pessoa vê no sucesso do outro o seu próprio fracasso e não consegue se alegrar com a conquista. Entra em ação assim a inveja. Sob a influência dela, muitos ignoram ou desdenham do sucesso do outro. Com indiferença ou desprezo, o invejoso acaba com qualquer empolgação de quem deseja contar a vitória que obteve. Quantas vezes vi alguém não prestar atenção e ainda comentar algo ruim, enquanto o outro contava entusiasmado sua conquista? Essa atitude funcionava rapidamente como um balde de água fria sobre quem estava animado. O mais triste é perceber que quando essas reações frias em relação ao sucesso do outro costumam se repetir, relacionamentos vão perdendo vigor, pois a mensagem de encorajamento na comemoração é que a pessoa se importa conosco e ama ver a nossa alegria. Já a indiferença mostra que o outro não é tão importante. Diante disso, ouço dizer que tem mais relacionamentos se quebrando nas festas do que nos funerais. O dramaturgo Oscar Wilde certa vez afirmou: qualquer um pode se solidarizar com os sofrimentos de um amigo, mas é preciso uma natureza muito nobre para se solidarizar com os sucessos. Para não lidar com a raiz de rejeição, muitos acabam entrando num insano espírito de competição. E como já foi abordado nesse livro, quando estamos competindo com alguém, jamais vamos comemorar com entusiasmo suas vitórias. Se lá no fundo achamos que ficamos para trás em relação ao outro, nunca vamos festejar os triunfos dele. Imagina o final de uma maratona de atletismo. Um dos corredores atravessou a linha de chegada e ganhou a corrida. Você já viu quem perdeu a corrida ficar entusiasmado e animado com o triunfo de quem venceu?
A primeira reação é triste com sua derrota. Só depois talvez ele irá parabenizar o vencedor. Quem compete não celebra a vitória alheia. Quem no fundo da alma acha que alguém ultrapassou, jamais vai comemorar a conquista do outro. Em nossa sociedade capitalista, somos convidados o tempo todo a competir com as pessoas. Indagações como quem tem maior nota no colégio, quem ganha mais, qual casa é mais bonita, quem tem um carro melhor, o rosto mais lindo, quem está mais certo, qual a maior igreja ou quem prega melhor, são infelizmente comuns. Nesse espírito de competição, acabamos perdendo a maior das conquistas que um ser humano pode ter: relacionamentos. A vida não é uma corrida para ver quem chega à frente, mas uma corrida que já foi vencida por um corredor que morreu em nosso lugar e entregou o troféu da vitória a cada um de nós. Arranque essa mentalidade de competição da sua cabeça. Pare de ver na vitória do outro sua derrota. A vitória que Cristo nos deu é particular e intransferível. Por mais que uma conquista seja parecida com a do outro, ela sempre será diferente e única porque cada um de nós é diferente. Temos tempos específicos e precisamos entender que Deus dará a nossa conquista na hora certa. Se alguém ganhou uma casa e você mora de aluguel, solte fogos com ele. Se o seu amigo foi promovido e sua condição ainda é ruim, festeje. Se sua esposa foi abençoada no ministério e você ainda não, comemore com ela. Pois o que está em jogo nessa hora não é o que você não tem, e sim a alegria da conquista do outro. O que está em pauta não somos nós, mas o outro. Por isso não deixe de celebrar o sucesso de alguém só porque você não valoriza determinada área. Algumas mulheres, por exemplo, contam felizes e mostram empolgadas a escova progressiva que fizeram no cabelo. No entanto, alguns homens desdenham, são indiferentes diante da alegria delas, só porque não acham importante o cuidado com os mesmos. Não interessa também se você não liga a mínima para celular, se seu amigo lhe mostra empolgado o novo aparelho comprado, comemore com ele. A celebração não está no que você valoriza, mas sim na vitória que a pessoa conquistou. O grau da sua comemoração com o outro também não pode ser determinado pelo grau da sua vitória. Se você já ganhou 1 milhão e alguém lhe conta que ganhou R$ 100, você não deve desmerecer a vitória alheia. Muitos pais hoje perdem relacionamento com os filhos, ainda novos, porque toda a animação deles envolve vitórias pequenas em relação ao mundo dos adultos. Eles mostram um desenho estranho, contam sobre o passe que deram no futebol, do alfabeto que aprenderam, e muitos pais, diante da pequena conquista dos filhos, não se empolgam. A festa que deve ser feita de que ser proposital a grandeza que aquele feito é para a criança e não para os adultos. Por isso, para celebrar, é fundamental ter mais alegria do outro em questão que a nossa visão ou nossas vitórias. No entanto, não espere que o outro veja o avanço e venha lhe contar. Aprenda a comemorar as conquistas que o outro não reconhece. O verdadeiro encorajador está atento à voz das vitórias, mesmo quando quem as teve ainda não as ouviu. Se você já fez dieta e não percebeu que emagreceu, sabe o ânimo que dá quando alguém elogia e reconhece os quilos perdidos. Lembrando-me um dia que estava ministrando numa igreja no estado de Santa Catarina, antes de ministrar, tive um papo muito agradável com o pastor da igreja. Ele me contou todo o histórico da igreja desde a sua fundação, passando por conversões, crescimento, milagres de Deus, enfim. Ele me relatou detalhes muito claros de como Deus trabalhou apesar das dificuldades na vida da igreja. Recordo que quando ele acabou de contar, espontaneamente fiz uma festa. Celebrei entusiasmado pelos feitos do Senhor naquela igreja. Enfatizei alguns detalhes da história que para mim deixavam de tão claros o crescimento e o agir de Deus naquela igreja. Quando acabei de falar, o pastor arregalou os olhos emocionado e feliz e disse para mim: Drummond, é tão bom ouvir você falar assim, porque nos lembra e empolga ver a ação de Deus em nossa história. Estamos passando por um momento difícil e no meio de tudo isso esquecemos o que Deus já fez. Muito obrigado. Se você quer ser um encorajador e ajudar uma pessoa, comemore as conquistas que ela ainda não viu. Muitas vezes a pessoa está com tanta dificuldade que tem vontade de desistir de um projeto sem conseguir ver a importância do mesmo. O escritor Max Lucado conta que certa vez estava muito cansado na produção de um livro. Trabalhando bastante, recebeu um dos capítulos cheios de correção vindo da revisora. Abatido, pensando se aquele projeto realmente valia a pena, foi dar uma volta para espairecer a cabeça. Foi quando encontrou um membro da igreja que pastoreava.
Esse membro agradeceu de forma tão sincera e contou como a mensagem de domingo impactou a vida dele. Max ficou tocado com aquilo, pois a mensagem de domingo era exatamente o assunto que ele estava abordando no projeto que estava pensando em desistir. Ao comemorar sucessos, acreditar no potencial e elogiar as pessoas, você está conduzindo as mesmas a acreditar mais, está levando projetos que poderiam ser engavetados a se tornarem instrumentos de bênção para muitas pessoas, está fazendo as pessoas crerem e viverem o potencial que Deus as deu, fazendo assim com que elas cresçam e dando mais combustível para elas irem mais longe. Como já disse, não é possível saber o poder de um encorajamento na vida de uma pessoa, mas diante de tantas possibilidades, vale muito a pena não se calar.